Olá! A Bíblia diz que Jesus, quando esteve aqui, em um determinado momento da sua vida, ele foi ao deserto e ali ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. É o que diz, por exemplo, Mateus capítulo 4, verso 2. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Agora, a ciência diz que a gente não consegue ficar tanto tempo sem comer assim. Sobreviver a um jejum tão longo dessa forma. Será que nesse momento Jesus utilizou do seu poder divino para aguentar ficar sem comer e, quem sabe, tomar água durante todo esse tempo? Será que a gente consegue ter uma explicação para isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Como eu sempre digo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado a você que está nos acompanhando, a você que sempre está aqui com a gente e a você que, quem sabe, está chegando hoje. Este programa talvez chamou sua atenção, Na Mira da Verdade. É um programa policial? O que é isso? É um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem dúvida quando você começa a ler a Bíblia, ou se você frequenta a sua igreja e de repente algum assunto te chamou a atenção e você não entendeu direito e você quer um pouquinho mais de explicação na palavra de Deus, manda pra gente, participe, mande a sua dúvida pra gente e vamos dar a resposta baseando na palavra de Deus. E quem está na mira da verdade para responder baseado na palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos em mais um programa com você, amigo telespectador. Nós estamos muito contentes porque Deus, há 15 anos, vamos já para o 16º ano, está nos dando a oportunidade de estudarmos a Bíblia com você. Esperamos que você apareça aqui mais vezes, caso esteja assistindo pela primeira vez, e vamos esperar as suas perguntas bíblicas para vermos o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre as suas dúvidas. Um abraço e esperamos então as suas perguntas. Muito bem, e olha só, nós abrimos aqui o programa de hoje porque tem uma pergunta que chegou aqui no nosso SMS. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar o nome da pessoa. Aqui, ó, o Lucas, o nome dele é Lucas e ele escreve da seguinte forma: boa noite, tenho uma pergunta. Quando Jesus jejuou no deserto 40 dias, Jesus usou o poder dele como Deus para passar pelo jejum? Aí ele continua. Pelo lado da ciência, fala que o corpo humano não consegue viver muito tempo sem água e algumas semanas sem comida. Me responda, será que Jesus usou do poder divino para passar por todo esse tempo de jejum? O que a Bíblia fala sobre o jejum de Jesus, professor? Por que ele jejuou 40 dias? Tem algum significado, uma data dessa? E se de fato ele usou ou não o seu poder para superar esses dias todos sem comer e beber? Olha que interessante, Cristo não precisava usar o seu poder divino para jejuar 40 dias. Eu lembro de um livro que eu li há muitos anos, do pastor, eu não sei se é assim a pronúncia do nome dele, era um pastor alemão que veio para o Brasil e teve aqui um ministério incrível, pastor Germano Streichert. Este pastor tinha um livro, uma biografia dele, chamada Pelos Caminhos e Valados. Eu não sei se a casa publicadora publica ainda ou não este material, mas que livro interessantíssimo. E ali há o relato do pastor Germano praticando jejuns de 40 dias mais de uma vez.
Então há pessoas que conseguem sim. Óbvio, é algo extremamente difícil e não é para todos. Cada organismo é um organismo. Há pessoas que não têm saúde para jejuar nem mesmo um dia, a nível de abstinência total, então cada caso é um caso. Então, humanamente falando, há casos especiais sim, em que a pessoa tem uma comunhão tão profunda com Deus, tão íntima, tem um desejo tão forte por algo, que ela consegue fazer isso. Eu não me recordo agora se no jejum do pastor Germano ele se absteve ou não da água, não posso lhe dizer isso. Que eu não lembro, esse livro é antigo e faz anos que eu li. Mas ele se absteve sim de alimentos por 40 dias, por mais de uma vez, inclusive. No caso aqui bíblico, olha que interessante. Moisés fez algo assim. Então vou mostrar para você um paralelo. Lá em Deuteronômio 9, Moisés, quando relata da conversa que ele teve com Deus lá no monte, ele recebeu as leis, ele estava numa conexão tão profunda com Deus, ele estava na presença de Deus, que Moisés ficou 40 dias e 40 noites, né, sem beber e nem comer. Então ele relata isso em Deuteronômio 9, tá? E aí o que acontece? Mateus, quando faz questão de mencionar Jesus jejua por esses 40 dias, aqui está fazendo um paralelo com o que aconteceu com Moisés. Moisés foi o primeiro grande, assim, aquele grande profeta que falava com Deus face a face. E aí Cristo, uma espécie de segundo Moisés e muito superior, porque Cristo é o próprio Deus, ele faz algo parecido com o que Moisés fez. Assim como Moisés jejuou 40 dias para receber a lei de Deus, enquanto estava ali recebendo a lei escrita de Deus, Jesus jejua 40 dias para ele se preparar para as tentações que ele enfrentaria de Satanás no deserto. Há um outro paralelo também, o povo de Israel ficou 40 dias peregrinando no deserto. Então, quando Jesus faz isso, ele está se identificando totalmente com o povo de Israel. E aí Mateus está mostrando esses paralelos para reforçar a ideia de que Jesus Cristo realmente é o Messias, aquele prometido que viria da tribo de Judá e que salvaria a todo o seu povo. Então esses paralelos não estão aqui realmente por coincidência. Aqui está demonstrando que Cristo é o segundo Moisés, diríamos assim, o superior, e está mostrando também que Jesus é o Messias, porque é um paralelo entre os 40 dias do jejum dele com os 40 dias em que o povo de Deus peregrinou pelo deserto. Olha só que interessante o paralelo que é feito aí nessa numerologia da Bíblia. Muito legal, professor. Obrigado pela resposta. E olha, o programa está começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp ou SMS também. O número é 12 981510101. Ela chega aqui na hora, na minha mão. Você pode também usar as nossas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt, no nosso Instagram, @namiradaverdade. Sempre tem um videozinho que você pode usar os comentários para fazer a sua pergunta para o programa, tá bom? Olha só o que chegou aqui no nosso SMS. Quem mandou esta pergunta foi a Sandra e o Antônio lá do Recreio, lá na cidade do Rio de Janeiro. A pergunta deles é a seguinte, professor. Sobre Mateus 17, a partir do verso 1 ali, Jesus sobe ao monte e ali, junto com os discípulos, aparecem Moisés e Elias. Eram mesmo Moisés e Elias? E qual era o sentido de aparecerem juntos com Jesus, na frente de Pedro, João e Tiago? Por que justo esses dois? E também, por que esses 3 discípulos tiveram a chance de ver aquilo que estava acontecendo ali? Primeiramente, vamos aqui só organizar a pergunta. De fato foi Moisés e Elias que apareceu ali no Monte da Transfiguração, professor? E por que eles apareceram para Jesus? E aí a outra pergunta, por que tem alguma lógica? Por que Pedro e alguns outros, só mais 2 discípulos tiveram a chance de ver aquilo que estava acontecendo ali?
Vamos começar pela segunda parte. Pedro, Tiago e João, eles eram mais próximos de Jesus e estavam sendo preparados para ser os principais líderes da igreja, né? Então, obviamente, por serem mais próximos e estarem neste preparo, então eram as pessoas que mais presenciavam certos milagres que aconteciam com Cristo. Agora, sobre a aparição, não há dúvidas, biblicamente falando, que Moisés e Elias apareceram para Jesus, né? Elias, de acordo com 2 Reis capítulo 2, ele foi levado vivo para o céu. Ele não conheceu a morte. Já Moisés conheceu a morte, mas de acordo com Judas 1,9, ele foi ressuscitado. Então essas duas pessoas literalmente apareceram para Cristo. Aqui não é uma visão simbólica, como alguns aí tentam impor ao texto. Jesus teve uma visão simbólica em que ele viu Moisés e Elias. Absurdo, não tem nada de simbólico. Por quê? Porque Lucas 9 revela-nos até o conteúdo mesmo do diálogo deles. E aí nós vamos entender o porquê que eles apareceram para Jesus. Aqui, Jesus estava prestes a se sacrificar, em dar a sua vida pelos seres humanos. Então a presença dessas duas pessoas aqui, desses dois grandes profetas, foi importante para continuar animando, motivando Cristo a seguir adiante no seu plano, porque não era fácil. Chegou um momento no Getsêmani, nos recordemos de Mateus ali 26, que Jesus orou assim: Pai, se possível passe de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, esses dois homens ali foram muito importantes para motivar Cristo a continuar no cumprimento da sua missão, porque o lado humano de Jesus não queria morrer, imagine. Mas tem um porquê de ser esses dois especificamente, esses dois personagens bíblicos? Tem, eu vou ler aqui, porque são dois grandes profetas, né? Que estão vivos no céu. Então não pode... Como é que é? Eles estavam no céu? Sim, como eu expliquei antes, né? Elias foi levado vivo, Moisés foi ressuscitado. Ah, então eles estavam no céu, professor. Sim, e eles estão estavam no céu. Sim, então é por isso que eles apareceram, né? Tem que ser esses porque eles realmente estão lá, foram glorificados. Opa! E aí, aqui em Lucas 9, nós vemos até o conteúdo da conversa, a partir do verso 30. Ó. Eis que dois varões falavam com ele. Ou seja, não dá margem para a interpretação de uma visão simbólica. Foram dois varões mesmo, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha que interessante. Então eles estavam falando dos eventos sinais, do que aconteceria com Cristo, da sua morte, do seu sacrifício, e aquilo foi algo muito motivador, foi forte para eles. E que isso não foi uma visão simbólica, nós percebemos também no verso 33 de Lucas 9. Quando Pedro viu aquilo e percebeu no diálogo em que eles conversavam, né, Cristo identificou que eram Moisés e Elias, Pedro disse assim: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Ele viu pessoas reais. Só que ele estava assim impressionado com aquilo que estava acontecendo, achando que eles iam passar a noite ali. Não. Eles apareceram para falar com Cristo sobre a importância dele continuar, porque da morte de Cristo dependeria a salvação de todos. E aí, finalizando, tem uma aplicação muito interessante, um comentário que Ellen White faz esse texto, que Elias estava ali como representante daqueles que iriam vivos para o céu e não conheceriam a morte, por ocasião da volta de Cristo. Já Moisés estaria ali como um representante daqueles que seriam ressuscitados para estarem no reino da glória. Então, por meio desses 2 profetas, grandes profetas, que haviam sido glorificados, um em vida e outro logo após a morte, Deus motiva ainda mais os pais Jesus a continuar na sua missão, porque através dessas 2 representações, desses 2 grandes grupos de pessoas, por meio da morte de Cristo, todas essas pessoas, tanto os que estarão vivos quando Cristo voltar, quanto os ressuscitados, poderão estar no céu unicamente pelo sacrifício de Cristo. Muito bem, professor, muito bem. E olha só, tem mais uma pergunta interessante aqui, ó. Olá, Tito, boa noite, professor, graça e paz. Eu gostaria de saber se eu não guardar o sábado rigorosamente, eu perco a minha salvação? A minha pergunta para você, professor, é a seguinte:
o sábado é um ponto de salvação? A primeira questão é, vamos analisar. Se você e eu não guardarmos rigorosamente nenhum dos demais 9 mandamentos, podemos ser salvos? Veja, essa pergunta que você fez é muito importante e ela pode ser aplicada a qualquer um dos 10 mandamentos. O detalhe é que nós não conseguimos obedecer a Deus em 100% do tempo, até mesmo em pensamento, sem pecarmos. Agora, você pode estar pensando, então isso significa que eu estou livre para pecar? Não, não vá para o extremo do legalismo, do liberalismo, diríamos assim. Veja, a Bíblia requer que nós façamos o nosso melhor e que nós sejamos transformados e nos coloquemos cada vez mais em harmonia com a lei de Deus. Então Deus não rebaixa os seus padrões para nós. Só que a Bíblia mostra uma realidade. Você e eu somos corrompidos pelo pecado. E nós só podemos ser salvos pela graça de Jesus Cristo. Nem o sábado e nenhum dos outros 9 mandamentos pode nos dar o direito à salvação. Por quê? Nós temos uma natureza pecaminosa e nós guardamos a lei de Deus. Só que Tiago capítulo 2, verso 10 diz que se nós tropeçamos em um ponto, nos tornamos culpados de todo o resto. Então o que isso significa? Como nós temos uma natureza pecaminosa e caímos, a lei não é a nossa esperança, o instrumento de salvação. Não pode. E digamos que hoje você conseguisse obedecer à lei de Deus em 100% do tempo, até mesmo em pensamento, você continuaria tendo débitos passados. Então você precisa de Cristo, do sacrifício dele, da justiça dele transferida para você. O que Romanos 5:1 diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, você é justificado, declarado justo, unicamente pela fé em Cristo. Não é por sua obediência a nenhum dos 10 mandamentos. Agora, a pergunta é, será que pelo fato de eu ser justificado pela fé, eu não tenho que melhorar a minha capacidade de obedecer a Deus? Vamos deixar que o texto bíblico nos responda. Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida? O texto é claro. Não é pelo fato de eu ser justificado pela fé que eu não tenho que crescer, que eu não tenho que melhorar. Paulo mesmo diz, nós não podemos pecar porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. E aí ele explica que se eu me oferecer como servo da obediência, eu estou me encaminhando para a vida. Não por causa da obediência, mas pela graça atuante em mim e porque eu estou me afastando do pecado. Agora, se eu me ofereço como servo do pecado, eu estou indo para a morte. Não é? Então, o texto é claríssimo. Você tem que entender que você está num processo de santificação. E que nesse processo de santificação, Deus exige sim que você se torne cada vez mais obediente. E como o sábado faz parte do decálogo e não é um preceito cerimonial, existem sábados cerimoniais a partir do sábado moral, mas ele é um preceito de ordem moral, de adoração. Você tem sim o sábado também como resultado da graça atuante no seu coração. Você não pode dizer o seguinte, bom, eu sou salvo por Cristo, obedeço a 9 mandamentos, mas eu rejeito um porque eu não gosto. Se você faz isso, você não é honesto intelectualmente para com a Bíblia Sagrada. E aí você não está dizendo um sim de verdade para a graça. Tá? Então, recapitulando, não creia na salvação pelas obras, mas ao mesmo tempo, não creia que Deus está rebaixando os padrões dele para com você.
Como Hebreus 8:10 diz que Deus quer escrever, imprimir a lei no nosso interior, isso significa que mesmo a minha salvação sendo unicamente pela graça de Cristo, a graça dele vai atuar em mim para me tornar uma pessoa melhor. E neste processo de me tornar alguém melhor, a graça vai me colocando em harmonia com todos os mandamentos, não são apenas com os 9, é com os 10. A não ser que alguém prove, por exemplo, que o sábado passou a existir só no mundo pós-pecado, para que ele fosse cerimonial, o que é impossível. O sábado foi abençoado e santificado no Éden, quando nem mesmo existiu o pecado. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha só, eu quero colocar uma pergunta para você já começar a pensar aí no intervalo e a resposta você vai ter depois que voltarmos. Quem mandou foi o Francisco Gerri. A pergunta dele é o seguinte: Satanás é um ser literal ou apenas um adjetivo para o que se opõe a Deus? De fato, existiu Satanás? Existe Satanás? A palavra Satanás, que não está na Bíblia, está se relacionando a, de fato, alguém? A gente volta já já. Já estamos de volta e aqui no Instagram, pessoal trabalhando, mandando perguntas pra gente, para colocar o professor na mira da verdade e ver como é que ele se sai respondendo as mais diversas questões, como por exemplo o Francisco Gerri, que perguntou aí: Satanás é um ser literal ou é apenas um adjetivo para o que é oposição a Deus? Muito boa pergunta, professor. Como é que é isso? A Bíblia não tem nenhum lugar que fala o nome Satanás, tem? Tem, imagine. Tem? Tem. Então tem. Então tá bom. Agora, por que chegou essa dúvida aí? Será que é literal ou é apenas um adjetivo para a oposição a Deus? Veja, certa vez eu vi um teólogo da libertação, chamado Leonardo Boff, muito conhecido pela teologia da libertação, falando que o diabo não era um ser pessoal, né? E obviamente, na época eu fiz um post demonstrando que a opinião de Jesus é totalmente diferente. E até perguntei para as pessoas: vocês vão crer em Leonardo Boff ou em Jesus Cristo? Né? Então é óbvio, nós vamos crer em Jesus Cristo. Em Lucas 10:18, Jesus disse claramente o seguinte: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Cristo está se referindo aqui ao momento em que Satanás foi expulso do céu, como lemos em Apocalipse 12, 7-12. Mais especificamente versos 7-9 ali, porque o 12 já está num outro contexto. Então, para Jesus Cristo, Satanás era um ser real, pessoal. O nome Satanás quer dizer adversário, esse termo quer dizer adversário. E Jesus viu. Jesus não viu um símbolo do mal, Jesus não viu algo simbólico, algo metafórico. O teólogo da libertação gosta de dar uma viajada na maionese, mas nós não podemos crer nisso que eles creem. Então a Bíblia apresenta o diabo como um ser real e pessoal. Para você ter uma ideia, em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado pessoalmente por quem? Por uma coisa inexistente? Por algo simbólico? Por um símbolo do antagonismo a Deus? Não, ele foi tentado por um ser pessoal. Você vê, por exemplo, Pedro, 1 Pedro 5:8. Pedro nos adverte contra as ciladas do diabo e compara a um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tiago 4:7 diz para resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Então você vê na Bíblia um conflito cósmico entre o bem e o mal. Cristo e seus anjos de um lado e Satanás, o anjo rebelde, e os outros, e os anjos rebeldes de um outro lado. Então o conflito cósmico é muito real. Tá? Então eu recomendo que você tenha cuidado com certas teorias que de bíblicas não tem nada e que acabam afastando você da compreensão daquilo que a Bíblia realmente ensina. A doutrina do grande conflito é fundamental para você entender não só o texto bíblico, mas para interpretar corretamente a realidade da vida. Você vê, por exemplo, que muito mais que uma luta de classes entre pobres e ricos,
existe uma outra luta de classes muito mais séria e profunda por trás dos bastidores da realidade humana. E Efésios 6,12 diz que a luta de classes que realmente existe é o demônio e seus anjos atuando contra os seres humanos. Isso sim é uma verdadeira luta de classes, não é essa utopia apresentada pelo marxismo. Muito bem, professor. Certa ocasião, Jesus, quando esteve aqui, disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Essa pergunta quem mandou foi o Danilo Lima, citando Marcos 3, de 28 a 30. Só que ele diz o seguinte: eu algumas vezes tive pensamentos maus em minha mente contra o Espírito Santo, mas nunca pronunciei de boca. Hoje tenho dúvidas. Será que o inimigo, querendo me confundir, acabou me desviando, achando que não tenho mais perdão? Olha só a situação, professor. A Bíblia fala, Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado eterno. A gente viu a situação do Danilo dando testemunho dele aqui. Mas eu queria colocar na mira da verdade o seguinte: por quê? Se nós sabemos que o nosso Deus é um Deus em 3 pessoas distintas, por que pode ter a blasfêmia contra Jesus, pode ter a blasfêmia contra o Pai, e por que não só o Espírito Santo? Por que se blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado eterno? Qual o sentido disso? Primeiramente, Tito, temos que entendermos o que é o pecado contra o Espírito Santo, né, para explicarmos essa questão que é muito profunda. Em primeiro lugar, o pecado contra o Espírito Santo na Bíblia não se constitui em atos isolados. Até o nosso telespectador falou em blasfêmias, né, contra o Espírito Santo. Ou pensamentos maus contra o Espírito Santo. Ou pensamentos maus, só que no texto não fala em blasfêmias, é blasfêmia no singular. Então o que isso significa? Que é algo mais profundo do que atos isolados. Em resumo, para eu poder até entrar nessa questão dos pensamentos do nosso telespectador, quando você lê todo o capítulo 12 de Mateus, vou pegar aqui o texto paralelo de Lucas 3, que é Mateus 12, quando Cristo fala do pecado contra o Espírito Santo, ele mostra, nesse contexto, que o pecado é uma contínua rejeição a Jesus e endurecimento do coração contra os apelos do Espírito Santo. Isso é algo que acontece ao longo de uma vida, não acontece por atos isolados, e graças a Deus por isso. Vou dar aqui alguns textos-chave para você interpretar Mateus 12, 31 e 32. Por exemplo, no verso 14, quando Cristo cura um homem que tinha uma mão ressequida, ao invés de eles reconhecerem que o Espírito Santo estava revelando para eles que Cristo era o Messias, o verso 14 diz que eles conspiraram para matar Jesus. Olha o nível de rejeição. Eles veem um milagre tão poderoso, feito por alguém, e eles não conseguem, ou não querem, na verdade, perceber neste milagre que quem atuava era Deus. Deus estava atuando por meio de Cristo, demonstrando por meio desse milagre e outros que Cristo era o Messias. Aí acontece um outro milagre, a partir do verso 22. Um homem estava endemoniado e Jesus Cristo expulsa o demônio daquele homem. E acontece, amigos, algo muito interessante. Os fariseus, ao invés de perceberem que Deus atuava ali e se revelava, e Cristo se revelava como o Messias, diz ali a partir do verso 22 de Mateus 12, que eles atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo. Eles alegaram que Cristo tinha um pacto com Beelzebu, com o diabo, e que aquele poder
usado por Jesus era o poder do próprio diabo. Ou seja, eles blasfemaram contra o Espírito Santo de uma forma constante e consistente. E Jesus os adverte contra o pecado contra o Espírito Santo, não porque eles tinham cometido, porque senão Cristo nem teria advertidos. Seria uma perda de tempo. Cristo os adverte porque eles estavam no processo, sim, de pecarem contra o Espírito Santo. Tanto que em Mateus 12:30, Cristo fala assim: quem comigo não ajunta, espalha. Então eles rejeitaram ao longo da vida a Jesus como Messias, atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo. Você não fez isso, meu irmão. Então você não tem que ter medo de ter cometido o pecado contra o Espírito Santo. Você não tem relação alguma com o nível de rebelião dos fariseus. Então tira isso da sua mente. Agora, o que pode estar acontecendo com você? Eu não sou psiquiatra, óbvio, nem psicólogo, mas eu já tive e tenho ainda um pouco do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Com base na minha experiência como paciente e leituras, eu não tenho o mesmo toque que você, né? Mas você parece ter uma espécie de um toque religioso. E aí, sem querer, você acaba pensando em coisas ruins, palavras más contra Deus ou contra o Espírito Santo. Então, o que você tem que fazer urgentemente? Você não deve apenas orar. Orar é um dos lados da moeda, né? Deus quer que você ore constantemente, converse com Ele. Mas você tem possivelmente, eu estou dizendo possivelmente porque eu não conheço você e não sou médico, mas com base na minha experiência e no que eu leio, parece que você tem um toque religioso. Então você tem que buscar uma ajuda psiquiátrica e com um bom psicólogo também. Você tem que possivelmente ter um tratamento medicamentoso, talvez não precise, talvez precise, mas a psicoterapia é sim o mais importante, especialmente uma terapia cognitivo-comportamental, para que você aprenda a ter ferramentas para desviar esse tipo de pensamento que te causa ansiedade, que te causa transtorno, né, que te causa incômodo. Então você precisa. E se com a terapia não for suficiente, com certeza um bom médico cristão, um psiquiatra, vai poder lhe dar um tratamento medicamentoso para aliviar isso. Então você vai ter que associar possivelmente essas duas coisas. Então busca um psiquiatra cristão ou um psicólogo cristão também, para você fazer um diagnóstico, para confirmar isso ou não. Pode ser outra coisa, obviamente, mas eu acho que seria interessantíssimo você fazer isso o mais rápido possível, porque senão você vai sofrer desnecessariamente ao longo da sua vida. Mas por outro lado, também existem pessoas que acabam ouvindo tantas coisas aí pelo mundo, né, pela internet da vida, que acabam não compreendendo o que a Bíblia quer dizer e ficam com esses pensamentos, né, professor? Porque aprenderam errado. Também. Que bom que você conseguiu dar aí uma resposta para os nossos telespectadores de que o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa que será constante. E se você está achando que pecou contra o Espírito Santo, já saiba que você não pecou, porque já está tocando seu coração de um erro que talvez você possa ter cometido. Mas vamos lá, tem mais perguntas aqui, nós temos ainda mais cinco minutinhos. A pergunta agora do nosso Facebook, o pessoal que nos acompanha ali no Facebook. Quem manda essa pergunta é o Miqueias Andrade. A pergunta do Miqueias é a seguinte: ele é da cidade de Olindina, na Bahia. Congrego na Igreja Batista e a minha pergunta é: podemos orar a oração do Pai Nosso todos os dias e os Salmos 91 todos os dias, ou seria uma oração repetitiva? Olha só, Salmos 91 é aquele texto bíblico que toda casa que tem uma Bíblia, a Bíblia está aberta nele, professor. Sim. Então, a pergunta dela aqui é o seguinte, ou dele aqui, né? É a seguinte: será que se eu ficar estudando esse texto todos os dias, ou lendo esse texto todos os dias, ou orando esse texto todos os dias, e a oração do Pai Nosso, não está sendo uma oração muito repetitiva? Deus aceita isso? Eu achei interessante essa pergunta. Nós temos que diferenciar a oração repetitiva das vãs repetições. Não podemos confundir as duas coisas. São diferentes. Quando Cristo nos adverte contra as vãs repetições aqui, em Mateus 6, verso 7, vou ler aqui, ó.
E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, vãs repetições é você usar palavras repetidamente, como se essas palavras tivessem um teor mágico, ok? Então, por exemplo, certa vez eu vi um líder religioso na televisão ensinando os membros da igreja orarem assim, ó: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, e assim sucessivamente. Isso sim é vã repetição. Não existe nada de mágico em dizer obrigado, Jesus. A oração é uma conversa com Deus. O poder está no diálogo, na comunhão e na relação com Deus, e não em palavras repetitivas. Então isso é uma vã repetição. Agora, se você ler o Salmo 91 todos os dias e o Pai Nosso, isso não é uma vã repetição. Mas não deixa de ser uma falta de criatividade, diríamos assim, na comunhão com Deus. Eu sugiro que você leia os Salmos, não só o 91, por quê? Porque vários salmos nos ensinam a orarmos de maneiras diferentes. Tá? Então, o cristão não deve cair na vã repetição, mas também não deve cair na falta de diálogo com Deus. Você tem que aprender a dialogar com Deus sobre os mais diversos assuntos. E você vê salmos de agradecimento, salmos de petições, até os salmos imprecatórios em que ele deseja que Deus vingue e faça o mal para os inimigos dele. Esses salmos nos ensinam a importância do desabafo, da honestidade emocional para com Deus. Então eu sugiro que você desenvolva, assim, a sua criatividade e não fique apenas no Salmo 91 e na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. Muito bem, eu quero aproveitar e convidar você a solicitar um guia de estudos aqui na Novo Tempo, aqui no programa Na Mira da Verdade. Nós temos aqui, esse guia de estudos. É a Revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista aqui, você pode ligar para a gente agora, 0 Operadora 12 21 27 3121. Essa é uma revista, é um guia de estudo completo sobre assuntos relacionados ao tempo do fim, ao tempo que nós acreditamos estar passando por esses momentos, até Jesus voltar. E você tem muitos temas que vão chamar a sua atenção e preparar você, ou prepará-lo para estar pronto para ver Jesus nas nuvens dos céus. Olha só os mais diversos assuntos que temos aqui. Por exemplo, o milagre do novo nascimento, por que tantas religiões, a essência do cristianismo, um passo da liberdade. O que quer dizer isso, um passo da liberdade? Você está preparado para ser livre completamente? O que a cruz mudou? Quando Jesus veio a essa terra, o que ele mudou para que você possa ter a vida eterna? Olhando para o futuro, a cruz no deserto, são temas sugestivos para você se aprofundar na palavra de Deus, tendo o conhecimento dos dias em que nós estamos vivendo e como estar preparados. Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim, é a revista Esperança que você não paga nada por ela. Você recebe gratuitamente na sua casa, basta ligar para a gente 0 Operadora 12 21 27 3121 e você vai receber certinho no seu endereço, tá bom? Vamos para um intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha, tem uma pergunta na tela aqui preparada pela produção das mais diversas dúvidas que chegam pra gente. E essa daqui é uma pergunta que chegou e vamos colocar na mira. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, A pergunta é a seguinte: por que alguns animais, professor, se alimentam de outros animais, enquanto outros comem apenas plantas? E os seres humanos consomem tanto carne quanto vegetais. O que aconteceu para ter essa desordem alimentar, professor? Eu imagino que Deus não tenha criado os animais para se alimentarem de outros animais, certo?
O que aconteceu? Será que é apenas o pecado que causou tudo isso, meu amigo? Você entrou num ponto importante, Tito, foi exatamente isso. Vamos ver aqui alguns textos em Gênesis para vermos como que era a criação original de Deus, antes do pecado. Por exemplo, em Gênesis 1, 29, veja como era a alimentação do ser humano. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Olha, a alimentação do ser humano era tão natural que nem mesmo os vegetais, digamos, as hortaliças, digamos assim, faziam parte. E aí o verso 30, e a todos os animais, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, olha, enquanto o ser humano utilizava-se de frutas e tudo aquilo que tivesse semente, castanhas, os animais se utilizavam apenas de erva verde. Eram todos herbívoros. O que aconteceu? Com a entrada do pecado, corrompeu-se a natureza humana e corrompeu-se a natureza animal. Os animais passaram a ser carnívoros. O próprio ser humano, a princípio, não era ainda carnívoro, mas o período pré-diluviano, muitos antediluvianos passaram a usar carne. Depois do dilúvio, numa situação emergencial, Deus liberou o uso de algumas carnes, não todas. Mas quando Jesus voltar e restaurar o nosso mundo, restaurar a nossa natureza, restaurar o reino animal, todos voltarão a ter a alimentação natural e saudável do princípio. Muito bem, professor, muito bem. Outra perguntinha aqui do nosso Facebook. Quem mandou foi o Claudomiro Cardoso e a pergunta do Claudomiro é a seguinte. Desculpe a minha ignorância. Que isso, meu irmão? Por favor, faça a sua pergunta e a você que nos assiste também, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos juntos aprender da palavra de Deus. Mas no início, desculpe a minha ignorância, mas no início eram Adão, Eva e os seus filhos. Como se processou o crescimento do ser humano? Quem casou com quem? As pessoas acham muito difícil, né? A gente pensa que Deus criou apenas um casal e daí então povoou toda a terra com as mais diversas cores, os mais diversos jeitos. Como que a gente explica isso, professor? Como que ele diz aqui da ignorância, mas não é não, meu irmão, não é ignorância não. É realmente a gente procurar saber o que a Bíblia pode nos orientar sobre isso, o que Deus deixou em sua palavra para nós compreendermos como tudo começou. Como que a gente explica isso, meu irmão? Vou deixar, Tito, aqui alguns textos e vou ler um verso para o nosso telespectador. Em Gênesis 3:20 é dito que Eva é a mãe de todos os seres viventes. E em Atos 17, 26, ali 27, é dito que de um só Deus fez toda a raça humana. Então a Bíblia realmente diz que todos viemos de um casal. Curioso é que, óbvio, mesmo não crendo em Adão e Eva, antropólogos, da área da antropologia descritiva, creem que todas as raças vieram de um casal em comum. Então isso já é um consenso. Agora a Bíblia apresenta como que ocorreu a multiplicação da raça. Gênesis 5:4 nos dá aqui uma luz sobre esse assunto. Depois que gerou a Sete, Sete era o nome do terceiro filho de Adão e Eva. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então o que isso nos mostra? Que no início do mundo foi necessária a união entre irmãos. Então Caim ele teve união ou com uma irmã ou até com uma sobrinha, tá? Mas mais provável com uma irmã. E como eles eram geneticamente muito superiores a nós, e ainda não havia o problema da consanguinidade, esse tipo de relação entre irmãos não ocasionou problemas físicos
ou mentais nos descendentes. Foi depois de alguns milênios, né, que Deus veio, obviamente, a proibir isso, quando não era mais necessário, quando não estava mais no início do mundo e quando geneticamente já estávamos bem mais, como humanidade, corrompidos pelo pecado. Muito bem, a gente pede para você mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp, SMS, Instagram, Facebook, para você ter várias formas de você poder mandar a sua pergunta para a gente ou para você utilizar a melhor tecnologia que você tem para mandar a sua pergunta para a gente. Eu tenho uma pergunta agora, nós fizemos do Facebook, agora do Instagram, e olha só o que o Gilmar Dias perguntou aqui pelo Instagram. Boa noite, me chamo Gilmar, sou de São Bernardo do Campo. Eu gostaria de saber se para me batizar tenho que fazer parte de alguma igreja, sendo que quando João Batista batizava, não tinha nenhuma religião. Professor, o porquê de nós termos que frequentar uma denominação religiosa, uma igreja? E se para eu me batizar, como ele perguntou, eu preciso fazer parte de uma igreja ou basta eu ser batizado nas águas e para Deus já basta? Você tem que avaliar, amigo telespectador, que quando João Batista batizava essas pessoas nas águas, elas frequentavam a sinagoga, né? Elas eram pessoas muito religiosas, muito envolvidas com a religião. Então João Batista não batizava por batizar. Ele entendia que a pessoa, após expressar arrependimento dos seus pecados, a pessoa deveria manter uma relação próxima com Deus. E, obviamente, que a presença dessas pessoas na sinagoga, no templo, era algo constante. No batismo cristão, nós percebemos claramente que ele marca a entrada da pessoa na igreja cristã. Então, não tem como você ser batizado sem se filiar a uma denominação religiosa, não tem lógica. Por quê? Em 1 Coríntios 12, 13, olha o que acontecia. Ali é dito em 1 Coríntios 12, 13, que todos os que foram batizados em Cristo foram batizados em um único Espírito, o Espírito Santo. E todos fazem parte agora do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12 diz isso, né? Compara a igreja a um corpo. Assim como um corpo tem muitos membros e é guiado, direcionado, diríamos assim, pela cabeça, os cristãos são diferentes membros deste corpo, com diferentes dons espirituais que são dados pelo Espírito e estão ligados ao cabeça, que é Cristo. Isso é muito claro em 1 Coríntios 12. Um outro texto interessante para você avaliar, Hebreus 10, 25. Paulo, nesse texto, ele está dando uma advertência para alguns irmãos que estavam deixando de congregar. Quer ver? O texto diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia, ou seja, o dia da volta de Cristo, se aproxima. Então, aqui o autor de Hebreus diz claramente, nós não deixemos de congregar como é costume de alguns. E para você congregar, você tem que fazer parte de um grupo de fé que expresse as mesmas crenças, a mesma fé em Cristo. E aí você vai para um outro texto, que é Atos capítulo 2, e você vê claramente que eles se reuniam tanto nas casas quanto no templo. Olha o que diz aqui o texto. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, ou seja, naquela congregação, naquele convívio, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, na Bíblia não existe essa religião, ou na Bíblia o cristão não é um agente secreto de Jesus. Ele tem que congregar e exercer os seus dons espirituais na igreja, fora da igreja,
e tudo mais. Então você precisa entender isso. Se você quer realmente seguir a Jesus, você tem que adotar esse estilo de vida proposto por Jesus e que foi seguido pelos apóstolos, pelos cristãos primitivos, que é o congregar, é fazer parte da igreja. Agora, óbvio, você não vai fazer parte de uma igreja simplesmente por fazer. Você precisa, meu amigo, ter um amor profundo por Cristo. Você tem que conhecer a Cristo. Você tem que ter certeza que as doutrinas ensinadas em determinada denominação religiosa realmente são doutrinas bíblicas. Então, faça a sua busca por Cristo, por suas verdades. Uma dica que eu lhe dou, faça um dos cursos bíblicos da Novo Tempo. Aqui você tem um guia de estudos para você conhecer certas doutrinas e aí você tomar uma decisão pelo batismo, uma decisão mais consciente. Esse seria o conselho que eu teria a dar para você. Muito bem. Outra perguntinha aqui, essa vem lá de Bodocó, no Pernambuco. Quem mandou foi o capelão Paulo Rolim. Assim ele escreveu aqui. Boa noite, Tito, professor. Acompanho o programa Na Mira da Verdade e o Evidências também, aí da Novo Tempo. A minha pergunta é, no livro de Gênesis, ali nos capítulos 16, 17, por ali, Deus permitiu o comércio de escravos naquele tempo? A escravidão não era pecado? Professor, será que podemos dizer que a Bíblia diz que a escravidão ali era aceita por Deus? Como é que é isso? Interessante pergunta. Deus nunca aprovou e nunca aceitou a escravidão. O que Deus fez no Antigo Testamento? Como era uma prática, e no Novo também, como era uma prática muito arraigada, Deus passou a ensinar formas diferentes de se lidar com aquele escravo. Aquele escravo, ele era comprado, ele era muito maltratado pelos pagãos, pelos povos pagãos. Então a Bíblia registra esse costume pagão. Com o tempo, quando Deus chama o povo de Israel, Deus tinha que ensiná-los a lidar com essa situação. Então quando o povo de Israel, pessoas eram conquistadas para o povo, ou quando nações eram punidas pelo povo de Israel, tinham ali escravos. Pessoas acostumadas a uma vida de escravidão. E o que Deus faz? Ele começa a mostrar para Israel que eles deveriam ser diferentes na forma de tratar as pessoas. Então Deus, por exemplo, Deus respeitando o livre-arbítrio de cada pessoa, Deus não interferiu no mundo dizendo assim, vou proibir a escravidão. Por quê? Os pagãos, Deus atua no coração para transformá-los, não para obrigá-los. Como acontece hoje. Quanta coisa que Deus gostaria que não existisse mais no mundo. Só que elas vão deixar de existir definitivamente na volta de Cristo, quando Ele executar o seu juízo final. Enquanto isso, o que Deus faz? É trabalhar para moldar a sociedade. E foi o que Deus fez. Então, por exemplo, você vê em Êxodo 21, a Bíblia dando leis justas e tão amorosas para ensiná-los a lidar com os escravos que nenhum povo pagão tinha leis como estas. Então o que você vê? Deus não aprovando, mas Deus ali arrumando, corrigindo, para que o seu povo aprendesse a tratar as pessoas com a dignidade que elas têm, por serem também a imagem e semelhança de Deus. Leia também uma carta de Paulo a Filemon. Esta carta de Paulo, acho que não é Filemon, deixa eu me lembrar, acho que é Filemon sim, isso, Filemon. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E Paulo ensina a ele o seguinte, olha, não o receba mais como escravo, mas o trate como irmão. Então o que Deus faz é arrumar as coisas e influenciar a sociedade. Muito bom, professor, muito bom. Mais uma vez encerramos o programa Na Mira da Verdade aqui, agradecendo a você pelas respostas na Palavra de Deus. E a gente se encontra semana que vem com a nossa audiência. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos amigos e obrigado a você, telespectador, por ter acompanhado o Na Mira da Verdade de hoje. E lembre-se que quando você voltar por aqui e tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Como eu sempre digo aqui, você já sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau.